E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa é a 7ª vez que eu gravo esse vídeo e toda vez, antes de eu publicá-lo, eu revejo o vídeo e toda vez eu tenho a impressão que eu posso melhorar alguma coisa nele. O assunto de hoje é delicado, mas é muito importante que as pessoas compreendam isso. O assunto ou a pergunta é a seguinte: você acha que o Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra, ele era uma pessoa politicamente correta? Esse termo politicamente correto se refere àquela pessoa que tenta agradar os dois lados. Sabe, aquela pessoa que é muito polida, aquela pessoa que é super educada, não quer ofender ninguém. Eu acho que educação é muito bom, é muito preciso, a gente tem que respeitar as diferenças, a gente tem que respeitar os gostos das pessoas. Porém, quando se trata da fé, quando se trata de crer em Deus, a Bíblia nos ensina que não existe meio termo. Ou nós estamos em obediência à palavra de Deus, ou nós estamos em pecado. Eu vou ler uma passagem aqui que mostra claramente que o Senhor Jesus, ele não era politicamente correto. Jesus era e é uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajudou muitas pessoas, fez muitos milagres. Jesus confortou muitas pessoas. Eu não preciso falar, vocês conhecem, Jesus é maravilhoso. Mas o que muitas pessoas não compreendem é que na hora que necessitava o Senhor Jesus falar um pouco mais firme, ele não tinha, ele não titubeava, não tinha meio termo. Eu vou dar alguns exemplos antes de eu ler. Exemplo: Pedro e Jesus, o Senhor Jesus, ficaram 3 anos juntos. Lá no finalzinho, quando Jesus já estava prestes a ser crucificado, então Jesus tentou avisar os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser castigado, vão me espancar. E Jesus começou a tentar conscientizar eles: olha, vai acontecer isso. E Pedro, movido por um sentimento de compaixão, falou para Jesus: não, Senhor, não fala essas coisas, isso não vai te acontecer. E Jesus foi categórico: arreda Satanás, porque cogita das coisas dos homens. Ou seja, Jesus falou para Pedro: arreda Satanás. Então Jesus foi firme ali. Outra vez, eu estou tentando conscientizar vocês que Jesus é maravilhoso, sim, mas quando Jesus precisa falar duro, ele fala. Aquele menino, aquele jovem que veio para o Senhor Jesus e falou: Senhor, eu te seguirei por qualquer lugar. Eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir enterrar o meu pai. E Jesus falou: deixa os mortos enterrar os mortos, quanto a ti, vem e segue-me. Quer dizer, poxa, eu vou no funeral do meu pai. Jesus falou: não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem e segue-me. Compreende? Então, Jesus, de novo, ele multiplicou pão e peixe para a multidão. Ele fez um sermão, o pessoal estava com fome, já era tarde. O pessoal tinha que andar uma longa distância para chegar às aldeias, à vila, e Jesus multiplicou pão e peixe. Todo mundo comeu, houve fartura, pessoal, sobrou comida. Mais de 5.000 homens, e sobrou cesto cheio de comida, todo mundo com a pança cheia. Porém, alguns dias depois, aquela multidão voltou, e Jesus ali percebeu, falou: olha, vocês não estão me seguindo porque vocês me amam ou porque vocês querem ouvir as minhas palavras. Vocês querem mais pão e peixe. Trabalhai não pela comida que perece. Trabalhai pela comida viva, a comida que vem do céu, a palavra de Deus. Então Jesus falou duro com aquela multidão. E aqui em João capítulo 6, eu vou pôr aí para vocês, olha o que aconteceu. Diz assim, João 6,60. Presta atenção, não sou eu, é a Bíblia. Diz assim:
Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Percebeu? Então, muitos dos discípulos de Jesus, ou seja, pessoas que haviam seguido ele por meses, não se refere aos 12, se refere a outros que estavam ali sempre com Jesus. E quando Jesus estava falando aqui da Santa Ceia, minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Então, aqui diz que esses discípulos falaram: duro é esse discurso. Então eu te pergunto, Jesus era politicamente correto? Não, Jesus falava o que precisava ser falado. Então falou aqui, ó, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Agora, versículo 63. E é isso que nós precisamos, pessoal. Nós precisamos de pastores, de homens de Deus que pregam isso daqui, ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quer dizer, nós precisamos de homens de Deus que façam o que Jesus fez. Não tentem ser politicamente correto para evitar problemas. Eu já vou explicar do que eu estou falando. O pastor tem que falar isso aqui, ó. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O pastor tem que passar espírito, tem que passar vida. Ele não tem que ficar preocupado se ele vai desagradar algumas pessoas ali dentro da igreja e, eventualmente, alguém fazer uma reclamação dele para a diretoria, para a liderança, e ali ele vai ser chamado a atenção, possivelmente até perder a sua igreja, ser colocado de auxiliar, porque é isso que, em algumas situações, não vamos generalizar, é isso que tem acontecido. Compreende? Tem acontecido isso. Às vezes o pastor, ele quer ser politicamente correto, mas ele não está convertendo ninguém. Por quê? Porque ele não fala o que tem que ser falado. Ele não é categórico. Existem situações na Bíblia, pessoal, que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Não existe um jeitinho brasileiro. Não existe. Ou é ou não é. Ou você é convertido ou você ainda não é convertido. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem o Espírito Santo. Ou você é fiel ou você é infiel. Não existe esse negócio, não. Tem dia que eu sou bom, tem dia que eu sou ruim. Isso é do diabo. Meio barro, meio tijolo é do diabo. Quem está em cima do muro é do diabo. Então, pessoal, eu acredito que tem muitos pastores, para evitar problemas com a liderança, eles tentam ser politicamente correto e não está convertendo ninguém. Por quê? Porque a porta, Jesus disse, olha a outra palavra dura de Jesus. Jesus disse, a porta é estreita. Às vezes o pastor tenta fazer essa porta um pouco mais larga para agradar as pessoas. Não, gente, a porta é estreita, sempre vai ser estreita, e quem determinou que a porta é estreita foi o próprio Deus. Deus quis que aqueles que entram no seu reino entrem por uma porta estreita, aonde poucas pessoas conseguem cumprir o que foi programado por Deus, o que foi determinado por Deus, compreende? Então, às vezes o pastor, ele dá o aval para a pessoa, não, às vezes tem gente que vem conversar com o pastor e está pedindo permissão para pecar, está pedindo permissão para fazer aquilo que é errado. E o pastor não quer ser desagradável, o pastor não quer ser mal educado, o pastor não, Deus sabe, não, Deus entende. Não, Deus não entende não, a porta é estreita. Se você quer passar pela porta, você vai ter que se esforçar. Eu tenho aí no meu canal um vídeo que fala assim, pecado voluntário tem perdão? Toda semana alguém coloca lá, leia lá os comentários, toda semana alguém coloca lá que a palavra é muito dura, que não é bem assim, que Deus entende. Um dos últimos colocou assim, mas Davi pecou
e Deus perdoou Davi também. Davi, ele fez e Deus perdoou. Quer dizer, a pessoa se coloca assim, não, mas Davi fez, eu também posso fazer. Só que Davi, se a gente for querer começar a comparar, Davi, ele pegou o seu tesouro particular e ele deu para a casa de Deus. E aí, você também vai fazer isso? Porque você quer pecar como Davi pecou. Então vamos ver, Davi deu o seu tesouro particular e colocou para construir o templo. Você fez isso já? Ou não vale? Ah, não, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho tesouro particular. Então, tudo bem. Davi, então vamos fazer o seguinte, Davi, ele matou Golias. O Golias era mais de 3 vezes o tamanho de Davi. Davi era uma criança comparado a um homem de quase 3 metros. E aí, você tem coragem de enfrentar o Golias? Não, peraí, não é bem assim, né? Eu tenho... Quer dizer, a pessoa, ela quer encontrar uma maneira, uma desculpa para fazer a safadeza da carne. Quando as coisas de Deus são pelo Espírito, é Espírito. E Espírito e carne são bem distintos. Um fica de um lado, o outro fica do outro. Então, já vou falando agora algo que eu preciso sempre falar. Pastor ou bispo que trai a sua esposa, que não honra o matrimônio, seja quem for, pode ser o fundador da igreja, não importa quem for, o pastor ou bispo, ou ministro, ou apóstolo, que não é fiel com a sua esposa, não é de Deus. Pode cantar muito bonito, pode fazer uma reunião agradável, pode fazer o povo rir, pode ser muito legalzinho, mas ele não é de Deus. Casamento é o primeiro passo de mostrar um relacionamento com Deus. Se eu não respeito a minha primeira ovelha, que é a minha esposa, como é que eu vou respeitar o povo? Então, se você está indo numa igreja onde o pastor traiu, cometeu adultério, se eu fosse você, eu saía de lá rapidinho, porque essa pessoa não tem nada para te oferecer. Ah, mas você está sendo preconceituoso, porque esse pastor, esse bispo pecou sim, foi horrível, mas ele já chorou, ele já se arrependeu, ele pediu de joelho perdão. Ótimo, tomara que ele se arrependeu de verdade. Só que eu vou te falar uma coisa, meu querido. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que ouro. Então é assim, eu te pergunto, você tem coragem de almoçar num restaurante aonde tem fama que aquela comida veio com cabelo? Alguém chega para você, rapaz, eu fui no restaurante X e lá você não acredita, eu encontrei no meio do prato uma perninha de barata. Você tem coragem de ir lá almoçar? Eu duvido que você vai lá comer. Você nunca vai lá comer, porque aquilo ali mancha, fala, meu Deus, aquele restaurante é sujo. Sim ou não? A mesma coisa, você tem que fazer uma operação, não importa. Você tem que fazer uma operação. Aí você vê o nome do médico e você pesquisa quem é o médico. Ele operou 50 pessoas, 49 morreram. Eu duvido que você vai operar com esse médico. Por quê? Porque, peraí, esse cara é um açougueiro. Não, de jeito nenhum. Você usa a sua inteligência, você fala, eu não vou operar com esse médico. Esse cara, todo mundo que opera com ele morre, eu vou ser o próximo. Você já parou para pensar se um banco, algum dia um banco falar assim, olha, eu sei que você depositou aqui o seu dinheiro, inclusive está aqui no papel o seu saldo, só que assim, hoje eu não tenho, sabe? Não tem como você me dar uns dias, eu não tenho esse dinheiro. Eu duvido que você vai manter a sua conta nesse banco. O que eu estou tentando te dizer é que a reputação, principalmente do homem de Deus, é tudo. Se ele teve coragem de cometer adultério, é a mesma coisa de ele pegar a sua reputação, fazer isso aqui, ó, e jogar na lata de lixo. Acabou. Você pode ser membro, você pode evangelizar, mas no altar é lugar de sacrifício. Quem está no altar tem que sacrificar. Sacrificar o quê? A carne. Sua carne pode... Ai, que vontade. Sacrifica a carne, meu amigo. Você quer falar de Deus, você tem que ser o exemplo. Então a gente mudou um pouco o assunto, mas eu estou tentando te conscientizar que o Senhor Jesus, quando ele precisava falar duro, ele falava. E teve gente que saiu da igreja. Teve gente que parou de seguir Jesus, viu? Não confunda. Ei, não confunda. Eu não estou falando para você ser grosso. Eu não estou falando para você ser estúpido. Eu fiz a reclamação de um pastor da igreja onde eu frequentava já há alguns anos atrás,
porque esse pastor, ele gritava com as pessoas. Eu nunca, em 30 e poucos anos de igreja, eu nunca vi. Ele gritava com as pessoas. Ele literalmente, quarta-feira, reunião de membro, é um bom pastor, mas no meio da reunião, ele dava um chilique que ele gritava. Tipo assim, vou imitar o que ele fazia. Ele falava assim, e você fica com essa porcaria de celular o dia inteiro. Era um silêncio na igreja. Eu tinha até vergonha de olhar assim para minha esposa. Todo mundo assim, ó. Todo mundo assim. Eu aguentei isso 1, 2, 3, até que eu falei, não, isso não é de Deus. Isso aí que ele está fazendo eu nunca vi na igreja. E eu passei para a liderança. E infelizmente, não sei o que aconteceu com ele, né? Ele passou para outra igreja, mas isso é ser grosseiro. Você não converte ninguém com grito. Mas falar a verdade, você tem que falar. Você pode falar a verdade macia. Falar, ó, gente, é assim, o caminho é assim. Quem quiser andar por aqui, vai andar. Quem não quiser, paciência. O bispo Marcelo Crivella me ensinou os pastores. Eu estava lá dentro, né? Eu estava junto com os pastores. Ele falou, olha, a verdade é comparada a uma pedra de cristal ou uma pedra de diamante, linda, brilhante, aonde imagine uma pedra de diamante grande, é maravilhosa, é linda. Só que se você pegar essa pedra e jogar em alguém com força, pega aquela pedra e joga com força, você vai machucar aquela pessoa. Assim também é a verdade. A verdade, ela tem que ser exposta para as pessoas, mas de uma maneira educada, porque senão você vai machucar as pessoas. Diz aqui em João 6, no versículo 66, diz ainda assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Viu? E deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Então, no versículo seguinte, perguntou Jesus aos 12, os 12 discípulos, porventura, querei também vós vos retirar-vos? Então Jesus perguntou, e vocês não estão querendo ir embora também, seguir o seu caminho e voltar para a sua vida antiga? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, pessoal, veja que Jesus não era politicamente correto. Não confunda com uma pessoa grossa ou estúpida, tá bom? Jesus falava a verdade nua e crua. Exemplo, já vou acabar o vídeo. Exemplo, Jesus estava passando, tinha uma multidão. Zaqueu era um anão, né? Ele subiu na figueira e estava vendo Jesus. Jesus falou para Zaqueu, desce, eu vou na sua casa hoje. Zaqueu era um ladrão, né? Então, Jesus ali na casa de Zaqueu, eu imagino, falando do reino dos céus. Olha, na casa do meu pai é assim. Olha, a vida não se limita a essa vida aqui na terra. Quando a pessoa morre, ela vai se encontrar em espírito. E aí ela vai entrar na casa do meu pai. Só que não é todo mundo que vai entrar. Você não deve amar as coisas materiais, os bens materiais. Então Zaqueu, ouvindo ali, ele percebeu que ele estava numa roubada. Ele ali, deduzindo, ele ali calculando, eu estou vivendo uma vida indigna. Eu sou um ladrão, eu estou roubando as pessoas. Eu estou indo para o inferno. Esse lugar horrível que Jesus está falando, eu não quero. Então ali, ele bateu na mesa e falou, eu decido hoje dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 2 ou 3 vezes. Ele tomou uma atitude. É como se Jesus desse um ultimato em Zaqueu. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você vai querer ir para o inferno ou você vai querer ir para o céu? E Zaqueu falou, eu quero ir para o céu. Eu deixo de amar as coisas desse mundo, o dinheiro. Eu me desfaço dessas porcarias. Lembrei agora do jovem rico também, que chegou para Jesus e falou, eu quero ir para o céu, o que eu tenho que fazer? Jesus falou, você tem que se desapegar do seu dinheiro. E ele não conseguiu, ele falou, não, peraí, também é demais. Então, o Senhor Jesus, terminando o vídeo, ele pregava, obviamente, ele é Deus, espírito e vida, as palavras dele eram espírito e vida.
Então, pastor, quem sou eu para lhe dar algum conselho? Eu lhe digo, não seja politicamente correto, mas seja educado. Não tenha medo de falar a verdade para o povo, porque a verdade libertará. Né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento não tem sido pregado para as pessoas através do pastor, porque o pastor ele está pensando no bem-estar dele. Fala, não, eu levei 5 anos para ser um pastor titular. Eu sofri muito para conseguir minha igreja. Aí, se eu falar uma coisa um pouquinho mais forte, vai que alguém reclama, chega para o meu estadual, chega para o meu líder, e aí eu vou ser colocado de auxiliar, aí lá de auxiliar eu vou ter que engolir um sapo, porque, meu amigo, às vezes você vai trabalhar de auxiliar para um pastor que não tem, assim, muita educação, que não tem muita, sabe, não é muito convertido, não, porque ele faz você passar por situações desnecessárias. Então isso já demonstra um mau sinal. Às vezes você é auxiliar de um... Eu lembro que eu fui auxiliar de uma pessoa que, sabe, me alugava para fazer... Olha, vai levar o cachorro para o pet shop. Pô, peraí, pô. Eu larguei toda a minha vida, a vida que eu tenho agora. Pô, meus pais têm condição. Eu larguei a empresa dos meus pais para eu ficar levando o cachorrinho para o pet shop. Eu lembro que eu trabalhei com um outro pastor... que ele me colocou a 20 e poucos quilômetros da casa, a igreja, e tinha uma casa perto. Tipo assim, a igreja é aqui, tem uma casa aqui para eu morar. Mas ele me colocou a 20 e poucos quilômetros longe. E aí não tinha verba para gasolina. Naquela época não tinha separado para gasolina. Era tudo da minha ajuda de custo. E eu cheguei a uma situação, pastor, não tem condição de eu ficar indo 20 quilômetros voltando. Eu fico o dia inteiro na igreja, vou de manhã, volto à noite, porque se eu voltar para casa almoçar, não tem condição. Eu pedi, não posso morar ali, que é mais perto. Não, você tem que morar aqui. Se não tem gasolina, vai a pé. Quer dizer, pô, o que há? Não é assim, gente. Então, pessoal, o pastor, voltando, o pastor, ele às vezes tem medo de falar espírito e vida, a verdade, porque ele pensa muito nele. Ele fala, você é louco, eu vou falar isso daí, os obreiros... Eu lembro que uma vez eu coloquei mais de 100 obreiros no banco. Por quê? Porque eu fui trabalhar numa igreja que tinha 200 e poucos obreiros. Só que eu só conhecia uns 40, 50. Depois de 2 meses, eu falei, olha pessoal, avisa os outros que eu nem conheço ainda, para eles serem membros. Porque eu estou aqui há 2 meses, eu só conheço 40, 50. Aqui no book, tá dizendo que tem 200, cadê? Então fala para eles serem membros. Não deu uma semana, eu estava falando com o bispo responsável pelo país, por que eu coloquei 100 obreiros no banco. Mas pelo menos o bispo viu que eu estava tentando colocar ordem na casa. A casa de Deus, a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala assim, como que é aquele versículo que fala? Maldito, era para ser bendito, né? Mas olha, maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. Quer dizer, o que faz a obra de Deus devia ser bendito, mas porque ele faz relaxado, porque ele não tem ordem, ele se torna maldito. Então, pessoal, nós não podemos ser politicamente correto. Não confunda com ser estúpido com as pessoas. Bom, eu espero que de alguma maneira eu tenha te conscientizado. Eu tentei. Olha, eu tentei bastante. Vou até colocar aí no finalzinho, se der, vários trechos. Eu tentei, já faz 10 dias que eu queria falar sobre isso. E vai ser esse vídeo que eu vou postar. Fiquem com Deus, um abraço, Deus os abençoe. A Bíblia nos ensina, eu tenho para mim que a Bíblia ela é como um funil. Ela vai afunilando, ela vai nos moldando. E qual que é a ponta lá do funil? A ponta do funil é todos nós que aceitamos a Deus como nosso Criador e Senhor, que aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, sejamos pessoas de palavras. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser pessoas de palavras. O Senhor Jesus falou que o nosso sim deve ser sim e o nosso não
deve ser não. Ele precisa ser estúpido, ele não precisa condenar. Mas ele precisa conscientizar as pessoas que, se essas pessoas querem Deus, então elas vão ter que entrar pela porta estreita. Não adianta, a porta é estreita, não adianta o pastor querer fazer aquela porta um pouquinho mais larga para não ofender as pessoas. A porta é estreita e sempre será estreita. E quem decidiu que essa porta é estreita foi Deus, não foi o pastor. E qual é o assunto? Qual é a mensagem? A mensagem é: o Senhor Jesus, ele era e é uma pessoa muito boa, uma pessoa que sempre ajudou o próximo, sempre fez milagres. Mas tem muitas pessoas que não sabem que o Senhor Jesus, ele quando tinha que falar algo um pouco mais duro, um pouco mais energético, um pouco mais firme, ele não titubeava. Em outras palavras, tem faltado às vezes na igreja essa firmeza, tem faltado às vezes, sabe, não ser politicamente correto. Se o pastor tentar toda hora, a todo tempo, ser politicamente correto, a vida das pessoas não vai mudar. Por quê? Porque às vezes nós precisamos desse puxão de orelha para que nós acordamos, para que nós despertemos dos nossos erros.